A Fórmula 1 acabou de testemunhar algo que poucos perceberam em Miami. Gabriel Bortoleto largou praticamente derrotado lá no fundo do grid, mas o que aconteceu durante a corrida está deixando muita gente em choque. Mesmo sem pontuar, o brasileiro revelou um nível absurdo de pilotagem. E existe um detalhe escondido pela Audi que muda toda a interpretação da prova. O que parecia apenas um 12º lugar pode ser o início de uma grande virada. Bortoleto saiu da última posição em um carro cheio de problemas técnicos. Em teoria, ele deveria apenas sobreviver à corrida e evitar acidentes. Mas volta após volta, algo começou a chamar a atenção da telemetria. O brasileiro começou a virar tempos próximos de equipes mais competitivas. E isso, dentro da Fórmula 1, é um sinal extremamente perigoso para os rivais. Porque quando um novato extrai mais do que o carro oferece, nasce uma estrela. A primeira grande pista apareceu ainda nas análises pós-corrida. O próprio Bortoleto afirmou que o ritmo do carro era forte o suficiente. Segundo ele, havia potencial real para alcançar Q2 e até Q3 em Miami. Mas os problemas na classificação destruíram completamente o fim de semana. Mesmo assim, o brasileiro não abaixou a cabeça diante da adversidade. E foi exatamente aí que começou a nascer sua impressionante recuperação. Enquanto muitos pilotos desanimariam largando em último, Bortoleto reagiu diferente. Ele transformou frustração em agressividade estratégica dentro da pista. Cada ultrapassagem parecia uma tentativa de provar algo para a Audi. E o mais impressionante, ele fazia isso com um carro instável e limitado. Não era apenas velocidade, era controle emocional em nível absurdo. A maturidade mostrada em Miami não parece a de um estreante na Fórmula 1. O cenário ficou ainda mais chocante quando surgiram os dados de ritmo. Em vários momentos, Bortoleto ficou próximo do desempenho das Williams, e isso muda completamente a leitura do resultado final da corrida. Porque estamos falando de uma equipe que sofre com confiabilidade constantemente. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu manter consistência durante praticamente toda a prova. É como carregar um carro quebrado e ainda assim lutar contra equipes superiores. A situação da Audi em Miami virou praticamente um pesadelo mecânico. Nico Hülkenberg sequer conseguiu completar a corrida no circuito americano. Os problemas de confiabilidade continuam perseguindo a equipe alemã sem parar. E Bortoleto também sofreu diretamente com falhas técnicas durante o fim de semana. Na sprint, o brasileiro acabou desclassificado por pressão irregular no motor. Ou seja, além dos rivais, ele também precisava lutar contra o próprio carro. E é exatamente aqui que a história começa a ficar impressionante de verdade. Porque mesmo cercado por problemas, Bortoleto não perdeu competitividade. Ele continuou empurrando o limite do carro em praticamente todas as voltas. Isso revela algo raro dentro da Fórmula 1 moderna, capacidade adaptativa extrema. Pouquíssimos pilotos conseguem render tanto em cenários tão desfavoráveis assim. E talvez a Audi esteja escondendo o tamanho real desse desempenho absurdo. A telemetria interna provavelmente mostrou algo que pouca gente imaginava. Tempos de volta extremamente fortes em comparação ao potencial real do carro. E isso pode explicar por que o clima interno da equipe mudou após Miami. Porque uma coisa é ter um piloto rápido em condições perfeitas. Outra completamente diferente é encontrar alguém competitivo no caos absoluto. E foi exatamente isso que Gabriel Bortoleto demonstrou nos Estados Unidos. Muitos torcedores olharam apenas para a posição final da corrida. Mas quem entende Fórmula 1 sabe que o resultado não conta toda a história. Existem corridas que mudam carreiras mesmo sem troféus ou pontos importantes. E Miami pode ter sido exatamente esse momento para o brasileiro, porque ficou claro que o problema principal não está no piloto.
O verdadeiro limite hoje parece estar preso dentro do carro da Audi. O mais curioso é que Bortoleto parece cada vez mais confortável sob pressão. Quanto mais difícil a situação, maior parece ser sua capacidade de reação. Isso lembra o comportamento de pilotos que depois viraram grandes campeões mundiais. Nomes históricos da Fórmula 1 também começaram brilhando em carros limitados. E existe um motivo para isso impressionar tanto dentro do paddock. Talento bruto aparece justamente quando tudo ao redor está desmoronando. A Audi talvez não queira admitir isso publicamente neste momento delicado. Mas Miami mostrou que o brasileiro está pilotando acima do potencial do carro. E quando isso acontece, o mercado da Fórmula 1 começa imediatamente a observar. Chefes de equipe analisam cada detalhe escondido dessas performances improváveis. Porque talento verdadeiro é algo raríssimo dentro do automobilismo mundial. E Gabriel Bortoleto começa a enviar sinais extremamente fortes para o grid inteiro. Outro detalhe chamou atenção nos bastidores após o GP de Miami. Analistas começaram a elogiar a capacidade de gerenciamento de pneus do brasileiro. Mesmo preso atrás de outros carros, ele manteve ritmo competitivo constantemente. Isso demonstra inteligência estratégica além da simples velocidade pura nas voltas. É exatamente esse tipo de característica que separa pilotos comuns dos especiais. E Bortoleto começa lentamente a construir essa reputação dentro da Fórmula 1. Agora, imagine esse mesmo piloto em um carro verdadeiramente competitivo. Essa é a pergunta que começou a circular entre jornalistas e especialistas. Porque se ele já consegue fazer milagres em condições tão ruins assim, o que aconteceria caso recebesse um equipamento realmente estável e veloz? Talvez seja exatamente isso que esteja assustando silenciosamente alguns rivais. A sensação é que estamos vendo o nascimento de algo muito grande. Miami não entregou pontos para Gabriel Bortoleto no Campeonato Mundial, mas entregou algo talvez ainda mais valioso para sua carreira na Fórmula 1. Respeito interno dentro do paddock e atenção real do automobilismo mundial. A corrida revelou um piloto resiliente, rápido e absurdamente adaptável. E esses atributos costumam definir quem sobrevive no topo da categoria máxima. O Brasil talvez esteja vendo surgir seu nome mais promissor em muitos anos. E agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acredita que Gabriel Bortoleto está sendo subestimado pela Fórmula 1? Será que a Audi está escondendo o verdadeiro potencial do brasileiro? Ou Miami foi apenas o primeiro grande aviso para o resto do grid? Comenta aqui embaixo porque quero muito saber o que você pensa disso. E claro, já se inscreve no canal para acompanhar cada passo dessa trajetória impressionante.